Ai, 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 ai. Fala pessoal, ótimo dia, como é que vocês estão? Quem dormiu bem aí? Ah, com essa cara e com essa voz aí, não dá pra acreditar muito em vocês não. Tô vendo que o negócio não tá tão legal não. Vamos dar uma animada? Vamos dar uma agitadinha hoje nessa loja? Vamos? De verdade? De coração? Pessoal, depois de 15 dias, né? Ficamos mais ou menos aí 15 dias sem treinamento. Estamos voltando agora. Quem tava com saudade? Lembra que você me tinha essa levanta a mão que tava com saudade? Alguém tava com saudade? Aí, ó, eu fico até feliz quando vocês fazem isso, né? De verdade, né? Eu vi que a galera ali do fundo ali nem levantou a mão. Vocês não estavam com saudade de mim então, é isso mesmo? Ó, parabéns pra vocês, ó. Isso me deixa muito triste. Então vamos começar. Vamos dar início a uma nova série de treinamentos agora. Começamos ontem com a loja do Boqueirão. Foi um tema muito interessante. Abordamos bem esse tema. Galera focada. A galera tá vindo num ritmo muito bom. A galera tá bem unida. E isso daqui é a mesma coisa que a gente precisa fazer no nosso meio hoje. Eu observo que a nossa loja de luz Caxim, ela tá um pouco meio que para baixo. Não sei por quais motivos, mas eu estou aqui com vocês a partir de agora, pelo tempo que for necessário, para a gente tentar fazer um upgrade nesse negócio aí. Tentar dar uma animada, gerar resultado aí, tá bom? E hoje eu queria falar sobre as qualidades de um grande vendedor. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é advogado, ele tinha acabado de se formar, e ele falou que não conseguia clientes. E a gente estava falando sobre a profissão de vendas, de ser vendedor, e ele falou que ele não conseguiria se adaptar à profissão de vendas. Ele jamais conseguiria ser um bom vendedor. E aí eu retruquei e falei para ele, mas é justamente por isso que você não está conseguindo cliente. Porque tudo que você faz na vida é vender. Você vende desde o momento que você nasce até o momento que você morre. O tempo inteiro você está vendendo. E o grande problema hoje das pessoas que são formadas, tem alguns colegas que são advogados, médicos, engenheiros, contadores, e eles têm essa dificuldade porque eles não desenvolveram na faculdade a característica ou a habilidade de se tornar um bom vendedor. Porque na faculdade você vai aprender os termos técnicos. Alguém aqui, o Lincoln, que fez ali ciências contábeis, você teve alguma matéria na faculdade que te ensinava a vender os seus serviços? Não tem. Por quê? As faculdades elas ensinam termos técnicos, conhecimento sobre aquele determinado assunto. Mas ela não te ensina como é que você vai fazer para vender isso depois. E é por isso que a gente vê muito advogado, muito engenheiro virando Uber. Por quê? Porque ele sai da faculdade com todo o conhecimento técnico, mas ele não sabe vender isso. Ele não consegue atrair clientes. E por conta disso, surge aquele mito que as pessoas falam que para você ser um bom vendedor, você precisa ter nascido com um dom. Quem aqui já ouviu isso? Cara, eu não consigo vender. Pô, eu admiro você que sabe vender, porque para mim, para o cara ser vendedor, o cara tem que nascer com um dom. Ele nasceu para isso, ele não nasceu para outra função. Mas a verdade é que qualidades e habilidades de um grande vendedor, elas podem ser adquiridas por qualquer pessoa. Por mais que ela nunca tenha vendido nada na vida, se ela adquirir as habilidades necessárias, ela consegue alcançar um resultado extraordinário, tá? E o sucesso em vendas, ele não acontece da noite para o dia. Existe todo um processo de treinamento, de você adquirir as habilidades necessárias para se tornar um grande vendedor. E eu quero usar um exemplo fora das vendas, que é o exemplo das Olimpíadas. Alguém aqui sabe quem é o maior medalhista olímpico do mundo? O Michael Phelps. O Michael Phelps, ao todo da carreira dele, ele conquistou 28 medalhas, sendo que 23 de ouro, 3 de bronze, 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Então o cara foi o maior medalhista da história da natação. Só que quando o Michael Phelps ele participou da primeira Olimpíada, no ano de 2000, sabe quantas medalhas ele conquistou? Nenhuma. O sucesso é treinável, meu amigo. Ele começou sem saber nada.
Ele começou, na primeira Olimpíada dele, ele não conseguiu ganhar uma medalha. Nas Olimpíadas de 2008, você sabe quantas medalhas esse cara ganhou? 8 medalhas. Todas as medalhas que ele disputou, ele conseguiu conquistar. E o melhor de tudo, o mais interessante de tudo, que em todas as provas ele bateu o recorde mundial. Pensa que cara fora da curva, ele nasceu com dom para natação? Se ele tivesse nascido na Olimpíada de 2000, ele teria ganho medalha, não teria? Então, se ele não nasceu com dom para natação, o que ele teve que fazer? Ele teve que desenvolver as técnicas e as habilidades necessárias para se tornar um campeão. Você entendeu aí? Então, o sucesso ele é treinável, pessoal. Ninguém adquire sucesso, ninguém alcança o sucesso da noite para o dia. O sucesso é treinável. Nas Olimpíadas de 2000, ele não ganhou uma medalha sequer. Nas Olimpíadas de 2004, ele ganhou 6 medalhas de ouro e duas medalhas de bronze. Não bateu recorde nenhum. E nas Olimpíadas de 2008, o cara bateu todos os recordes mundiais e ganhou todas as medalhas que ele disputou. O cara alcançou o auge do objetivo dele. Por quê? Porque ele treinava. E te digo mais uma coisa, tá? O Michael Phelps, ele passou 5 anos consecutivos treinando de domingo a domingo. E quando perguntaram para ele por que ele treinava tanto, ele falou, cara, enquanto os meus concorrentes eles estão descansando, eu estou treinando. Então em um ano eu treino 52 vezes mais do que eles. Olha a mentalidade desse cara. Se é ou não é um cara fora da curva. Em um ano eu vou treinar 52 vezes mais do que os meus concorrentes. Em 5 anos são 260 vezes mais do que os meus concorrentes. Olha isso daí. Agora você entende por que um cara como ele, que saiu de 0 medalhas para a Olimpíada de 2000 e chega em 2008, bate todos os recordes mundiais de natação? Porque o sucesso é treinado. Porque ele sabia que se ele tivesse as habilidades necessárias, se ele tivesse os treinos necessários, ele iria alcançar o sucesso que ele tanto queria. E o cara ele era tão obcecado, mas tão obcecado pelo que ele fazia, que quando foi em 2014, ele anunciou a aposentadoria dele, 2012, perdão, nas Olimpíadas de Sydney, se não me engano, ele anunciou a aposentadoria dele. E o cara entrou numa depressão profunda, porque ele não tinha mais o que disputar. Para você ver a forma que o cara ele era obcecado por aquilo que ele fazia. O cara treinava mais de 10 horas todos os dias para alcançar o resultado que ele alcançou. E por que a gente, como vendedor, insiste em tentar vender sem ter as técnicas necessárias, sem ter as habilidades necessárias e quer alcançar um resultado diferente? Atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Não adianta você querer ser um vendedor melhor a cada dia se você não busca adquirir novas habilidades. Não adianta você querer ser um recordista de vendas se você não para uma hora do teu dia para estudar. Não adianta você querer ser o melhor vendedor da loja se você não tira 30 minutos do seu dia para aprender com os melhores. Você entendeu? Então, para você se tornar um grande vendedor, para você sair do zero e se tornar um grande vendedor, você precisa de técnica, você precisa de habilidade. Para você ser um bom advogado, você precisa de técnica, você precisa de habilidade. Para você ser um bom médico, você precisa de técnica e você precisa de habilidade. Então por que a gente vai continuar insistindo em fazer um trabalho meia boca em vendas? Porque a gente vai continuar achando que ser um bom vendedor, para ser um bom vendedor precisa ter dom. Então, as habilidades necessárias para se tornar um grande vendedor, elas podem e devem ser adquiridas por qualquer um, tá? São 28 habilidades, eu não vou ter tempo de falar todas aqui hoje, mas eu separei as primeiras, ou melhor dizendo, na verdade são 28 mais 1, tá? Esse treinamento eu estou tirando do livro que eu estava estudando, que é o Quem Vende Enriquece. E ele fala sobre 28 características e as habilidades que todo grande vendedor precisa ter. E eu tomei a liberdade de acrescentar mais uma, porque eu acho também essencial e necessário. E essa eu vou deixar por último para a gente falar, tá bom? A primeira habilidade que um vendedor de sucesso, que um grande vendedor ele precisa ter é condicionamento físico e mental. O vendedor ele precisa trabalhar principalmente de tudo, o principal de tudo, isso daqui. Se o vendedor ele não tiver inteligência emocional, se o vendedor ele não tiver um bom psicológico, ele não aguenta a pressão. É por isso que muitas pessoas, elas entram
até tentam ser boas vendedoras, mas elas não conseguem. Por quê? Elas começam a ouvir não de um lado, não do outro, não. Chega um momento que ela fala, cara, isso daqui não é para mim. Eu não nasci para ser vendedor. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar outra profissão. E a pessoa que ela não tem inteligência emocional, que ela não tem a mentalidade dela no lugar, que ela não tem o mindset correto, ela vai parar constantemente. Ela vai trocar de profissão constantemente. Hoje ela está vendendo um carro, amanhã está trabalhando com vendas na Casas Bahia, amanhã está vendendo consórcio, depois está vendendo Rinode, está vendendo Jequiti. Então, a pessoa ela não tem constância alguma. Todas as profissões que ela vai, ela sempre vai olhar e vai dizer, isso daqui não é para mim. Por quê? Porque ela não está acostumada a ouvir não. Então, se você não treinar a sua mente, se você não treinar o seu psicológico, se você não tiver um mindset de sucesso, você não aguenta a pressão, você não aguenta a barra. Quer ver uma coisa? Ontem eu estava conversando com um vendedor e ele falou assim para mim, cara, eu estou desesperado. Tem 14 dias que eu não vendo um carro. Aí ele perguntou para mim, qual foi o máximo de tempo que você ficou sem vender um carro? Aí eu falei assim para ele, cara, 20 dias. E sabe o que aconteceu? Nesses 20 dias que eu fiquei sem conseguir vender um carro, o meu gerente me chamou para conversar e falou assim para mim, cara, você tem que parar um pouco. Por quê? Dia de domingo eu estava na loja, tinha feirão eu estava na loja, tinha que ficar até mais tarde eu estava na loja, eu literalmente não descansava. E me cobrava o tempo inteiro porque o resultado não estava vindo. Eu atendia os clientes, dava o meu melhor, fazia de tudo, mas o resultado ele não chegava. Não chegava. 20 dias sem vender. Foi o meu recorde sem vendas. E aí o meu gerente me chamou para conversar e falou assim, sexta-feira, meio-dia, vai para casa e só volta na segunda-feira. Eu quero que você esqueça esse negócio de vendas até segunda. Você precisa descansar a sua mente, e se você não descansar a sua mente, você vai continuar sem vender. Porque o não, ele é algo tão psicológico, que quanto mais você recebe não, quando o cliente entra por aquela porta, você vai olhar para ele e vai falar, ali vem mais um não. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente comunica, a gente recebe como resultado. É ou não é? Tudo aquilo que a gente fala ou pensa, a gente recebe como resultado. A nossa mente trabalha exatamente dessa forma. Então ele falou para mim, cara, vai para casa, descansa, desliga um pouco. Você vai ver como isso daí vai te fazer bem. Completamente contrariado e contra a minha vontade, eu resolvi ir para casa. Fiquei esse final de semana inteiro em casa, tentando desligar, mas em contrapartida também pensando, no que é que eu estou errando? Por que é que eu atendo tantos clientes e eu não estou conseguindo converter? Por que é que eu atendo tantas pessoas e eu não estou conseguindo vender? Porque tem algumas objeções que eu não consigo converter. Porque tem vendas que eu não consigo fechar. E eu passo o final de semana inteiro tentando desligar das vendas, focando um pouco dentro de casa, tentei sair para me divertir e voltei mais leve. Quando eu voltei mais leve, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu gerente para conversar e perguntar, cara, agora fala para mim onde é que eu estou errando. E ele começou a ler o beabá para mim, das coisas que eu estava fazendo errada e, principalmente, o fator principal do meu insucesso até aquele momento era exatamente o quê? Bom dia. Era exatamente o excesso de não que eu estava recebendo. Aquilo atrapalhava tanto o meu psicológico que eu comecei a performar muito mal nas vendas. Porque eu não acreditava mais no meu potencial. Eu achava que tinha algo de errado comigo como vendedor. Porque os meus amigos, os meus colegas de trabalho estavam vendendo e eu não estava conseguindo vender. E quando eu fiquei meia hora sentado na frente do meu gerente conversando e ele falou todos os aspectos que eu precisava melhorar, e eu saí daquela sala, eu falei assim, cara, agora vai. Agora vai. E nessa mesma semana eu vendi 5 carros. Então, cara, é psicológico. É mental. Ah, mas o mercado está ruim. Ah, mas porque só pega o cliente com CPF. Irmão, não é o cliente, é o teu psicológico que está te abalando. Não é o teu cliente, é você que está deixando de acreditar no teu resultado. É você que está deixando de acreditar no seu potencial. O sol nasce para todo mundo, pessoal. Todo mundo aqui recebe as mesmas oportunidades
todos os dias. Por que eu vejo vendedores até mais novos, que entraram agora, estão performando bem, e eu olho vendedores mais antigos, eles não estão performando? Por quê? Porque eles acreditam. Eles atendem cada cliente. Tem clientes que os caras atendem que eu falo assim, não vai sair nada disso daí. Por quê? Porque eu já tenho 7 anos nessa lida. A gente tem o perfil do cliente ideal. E quando o cliente não se encaixa naquele perfil ideal que a gente tem mentalizado, a gente já pensa, cara, não vai sair nada disso daí. Infelizmente é assim. Não era para ser, mas é. Então está na hora de a gente começar a mudar o nosso mindset. Está na hora de a gente começar a mudar a nossa mentalidade para que a gente consiga desenvolver novas habilidades que vão nos fazer alcançar o sucesso. Os primeiros passos são os mais difíceis, mas uma hora a gente consegue chegar lá. Tá bom? Vamos para o segundo. Isso é outra característica que eu vejo muito nos vendedores novatos que está faltando nos antigos, tá? Coragem. Coragem. Que entra exatamente naquilo que a Jéssica acabou de falar. Os caras acreditam na venda. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, os caras acreditam que vai dar certo. E falando em coragem, eu lembro de quando eu morava na Bahia, e eu estava pensando em ir embora para São Paulo. Pensando em ir embora para São Paulo, e começou a me bater aquele medo assim, falei assim, cara, e se as coisas derem erradas lá em São Paulo? Se eu não conseguir trabalho, se eu ficar desempregado, se eu for morar na rua, se eu não conseguir voltar embora? Olha o tipo de coisa que passava pela minha mente. Que a gente que mora em outro estado, a gente vê muitos casos, ouve muitos casos, de pessoas que foram se aventurar em outros estados, ou até mesmo em outros países, não conseguiram se desenvolver, não conseguiram se firmar numa profissão, e elas acabam indo morar na rua. Então a minha mentalidade aos 23 anos era, cara, e se tudo der errado e eu for morar na rua? E se tudo der errado e eu não conseguir voltar para a Bahia de novo? E eu comecei a pensar naquilo e ver aquela dúvida, eu vou ou eu não vou? E aí eu resolvi ligar para o meu pai. O telefone falei assim, vou ligar para o meu pai. Sempre nos momentos que eu estou com dúvida, eu sempre ligo para ele, pela experiência e pelo fato de ser o meu pai, para saber qual a opinião dele. Então eu liguei para ele e falei assim, cara, então, eu estou planejando ir embora para São Paulo. Ele, que legal, show de bola. Só que eu estou com medo. Eu não faço a mínima ideia como é que vai ser lá. Então, eu estou com medo. E comecei a contar para ele quais eram os meus medos. E se eu não conseguir emprego, e se eu for morar na rua, e se eu não conseguir voltar embora? Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, olhou para mim não, estava no telefone, né? Mas ele falou assim para mim, cara, na rua você não vai ficar, você tem família. Então, tira isso da tua mente. Mas eu vou te contar uma história. Ele contou a história de um vídeo que ele tinha assistido do Will Smith. O Will Smith saiu com alguns amigos, né, num belo dia, e conversa bem, veio a brilhante ideia de pular de paraquedas. E o Will Smith ele tinha pavor à altura, ele tinha medo de altura. E ele, com medo de ficar por baixo dos amigos, ele falou assim, tá bom, vamos pular de paraquedas. Quando? Amanhã. Ou seja, não deram muito tempo para pensar. Eles decidiram e foram. E ele foi para casa, quando ele chegou em casa, ele começou a pensar, cara, que merda que eu fiz agora. O que é que eu faço? Como é que eu vou pular de paraquedas? E aí, para não ficar por baixo, ele foi no dia seguinte, subiram de avião, e quando ele olhou para baixo, viu tudo pequenininho, ele falou assim, cara, não dá, eu vou desistir desse negócio. E começaram a pular, pulou um, pulou outro, pulou mais um, e chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, que ele chegou na frente do avião, que ele olhou para trás e falou assim, cara, se eu pular, eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu ficar aqui, eles vão rir da minha cara o tempo inteiro. Se eu pular, eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu ficar aqui, eu vou ser motivo de piada a minha vida inteira. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou pular. E ele pulou. E sabe como é que ele descreve a sensação? Ele fala uma única frase que eu trago comigo até hoje. As melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Pessoal, a coragem
ela não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. Coragem é você agir mesmo você tendo medo. Quem está te falando isso daqui é um cara que há 8 anos atrás estava numa cidade ganhando um salário de R$ 1.500 por mês e pensava, cara, eu preciso de algo melhor para a minha vida. E eu pensava, e se eu for e der tudo errado? E se eu for e eu fracassar? E se eu for e eu não conseguir emprego, eu tiver que voltar embora? Não vai ser bem pior? Vai. Mas pior ainda, vai ser permanecer estagnado no lugar onde eu estou. Então, quer saber de uma coisa? Vai ser com medo mesmo. Eu vou. Cara e coragem. Isso se aplica a qualquer decisão que a gente vai tomar em nossas vidas, inclusive nas vendas. É você acreditar no cliente que você está vendendo. É você acreditar que você é o melhor naquilo que você está fazendo. Para ser vendedor, tem que ter coragem. Eu nunca vi um vendedor covarde. Os covardes, eles desistem e vão procurar outra coisa para fazer. Mas o cara, quando ele é vendedor, ele tem coragem. Ele não busca outros meios. Ele não busca outras alternativas. O resultado está ruim, mas eu vou correr atrás e eu vou melhorar. Eu vou alcançar o meu objetivo. Coragem. Eu quero que vocês hoje tenham uma injeção de coragem, uma injeção de ânimo. Para quando terminar esse treinamento, quando terminar essa reunião, vocês saiam daqui, batam no peito e falam, a partir de hoje eu vou ser corajoso. A partir de hoje eu vou acreditar mais no meu potencial. A partir de hoje eu vou atender cada cliente acreditando que eu vou fechar uma venda. Coragem. Coragem. Coragem, pessoal. Coragem, pessoal. Bota um brilho nos olhos. Coragem, pessoal. Levanta cedo, mesmo cansado. Coragem. Eu não queria estar aqui. Coragem. Ah, mas eu não consigo vender. Coragem. Você vai alcançar o seu objetivo. Ainda não chegou a hora de separar. Ainda não chegou a hora de você desistir. Olha tudo que você viveu para chegar até aqui. Quantos momentos você teve que ter coragem para encarar a sua realidade, para enfrentar os seus obstáculos, para conseguir chegar onde você está hoje. E você acha que vai ser esse momento ruim que vai parar você? Não vai. Agora é o momento de você ter, mais uma vez, coragem. Olha a tua bagagem. Lembra como era a tua vida há 7, 8, 10 anos atrás? Eu lembro como era a minha. A minha mente era tão pequena que eu, com 22 anos, eu acreditava que eu nunca ia conseguir tirar uma CNH. Eu não sabia nem dirigir com 22 anos de idade, 23 anos de idade. Não sabia. E eu pensava, cara, eu queria tirar a CNH um dia. Ter um carro então? Esquece. Nunca ia acontecer. E quando eu paro hoje para olhar aquele menino de 8 anos atrás, eu penso, cara, você foi corajoso pra caramba. Você acreditou. Eu não alcancei tudo que eu quero ainda. Sou muito grato aonde eu estou. Principalmente quando eu olho para trás e vejo tudo que eu caminhei para chegar até aqui. Tudo que eu investi de tempo, conhecimento, dedicação, trabalhando no dia de domingo, feriado, até tarde da noite, estudando. E eu falo para você, vocês estão me vendo aqui hoje, e vocês vão ver onde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu estou vendo vocês aqui hoje, e eu quero ver aonde vocês vão estar daqui a 10 anos. E se tudo isso que eu estou falando para vocês hoje tem algum tipo de valor e você guardar no seu coração, eu tenho certeza que o teu futuro vai ser extraordinário. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai desistir. Você vai enfrentar as adversidades, vai passar por cima de tudo e vai chegar aonde você deseja chegar. Não interessa de onde você veio. O importante é para onde você vai. Fechou, pessoal? Vamos seguir. Senão eu me empolgo e não falo tudo que eu tenho para falar. A terceira característica, essa daqui eu amo também, imaginação. Falamos sobre mindset, falamos sobre coragem e agora eu quero falar sobre imaginação.
Porque o vendedor que não tem imaginação, ele até vende, mas não consegue vender com tanta maestria quanto aquele que usa a imaginação. E é exatamente aí eu tenho que voltar um pouco nos nossos treinamentos e lembrar daquele vídeo lá do Jordan Belfort, do Lobo Wall Street. Ele pega o telefone, ele fala de uma empresa que era no fundo de uma garagem, que ele não sabia nem pronunciar o nome direito. E o que é que ele fala para o cliente dele ao telefone? Cara, nós estamos diante de uma das maiores empresas de tecnologia do meio oeste. Ou seja, o cara pinta uma Apple da vida, uma Microsoft, uma NASA, sei lá, uma Tesla, né? Do Elon Musk. É o que o cara consegue fazer na mente do cliente dele. Como é que ele consegue essa capacidade? Usando a imaginação. E é isso que diferenciava ele dos outros vendedores de ações. Por quê? Os caras olhavam aquela empresa de fundo de garagem e falavam como se fosse uma empresa de fundo de garagem. E era por isso que eles não conseguiam vender. Agora, quando ele entendeu que o que ele vende é uma oportunidade, ele não vendia ações, ele vendia oportunidade. Você vende o quê? Carro? Você não vende carro. Aí é que está o grande lance da coisa. Você não vende carro. O que é que você vende? Você vende um final de semana em família, um passeio de família. Você vende a realização de um sonho. Você vende um meio de transporte para aquele cara que está cansado de acordar cedo, pegar o ônibus lotado, com o sovaco fedendo na cara, para ir trabalhar. Não é carro que você vende. Você vende um meio da pessoa alcançar um objetivo maior. Porque de repente, através de um carro, ela consegue até ser promovida. De repente, através de um carro, o cara que se sente feio, você acha um pouquinho mais bonito. Você está vendendo de repente para ele aí a namorada dos sonhos dele. Cara, se você entrar nesse carro, você vai ficar bonito. Não tem uma musiquinha, não sei se vocês já ouviram uma musiquinha que faz exatamente isso. Eu era feio, mas agora eu tenho um carro. Vocês já ouviram isso já? Então, é a mesma coisa. Então, você precisa entender o que é que você está vendendo. E para eu entender o que é que eu estou vendendo, eu preciso conhecer melhor o meu cliente. Isso aí é uma outra qualidade que nós vamos falar um pouco mais lá na frente. O Napoleon Hill, nesse mesmo livro que nós estamos estudando, ele fala que o grande vendedor, ele é como um artista, capaz de pintar na mente do potencial comprador uma obra de arte, com riqueza de detalhes, e etc, etc, etc. Então, todo grande vendedor, ele tem a imaginação como aliada. Ele sabe que usar a imaginação vai fazer ele criar mais, vai fazer ele produzir mais, vai fazer ele se desenvolver melhor como vendedor. E principalmente para a gente que trabalha com atendimento via telefone, a imaginação é muito mais importante. Por quê? Você tem que fazer o cliente enxergar aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está adquirindo. Você tem que fazer o cliente se sentir sobre posse daquilo que você está vendendo. E uma das coisas que mais funciona é você pensar quem é o seu cliente hoje e quem ele vai ser quando tiver sobre posse daquilo que ele está comprando. E para isso você precisa entender por qual motivo ele está querendo comprar. E vamos falar sobre isso mais lá na frente, vamos avançar agora. Já são 8h47. Fala. Cara, se tem um negócio que eu já estou até cansado de falar, é justamente sobre fala. Sobre tom de voz, sobre comunicação verbal, comunicação não verbal. Eu acho que isso daqui vocês já entenderam, né? Que o que você fala representa 7% da sua comunicação. A forma como você fala representa os outros 93%. A comunicação não verbal. São gestos que você faz, a entonação de voz que você usa, a sua postura diante das pessoas. Então, tudo isso é uma forma de fala, é uma forma de comunicação também. Então, às vezes você está comunicando sem falar, verbalmente. Mas as pessoas entendem através de gestos aquilo que você está querendo expressar. E eu gosto sempre de usar um exemplo para você entender como a nossa comunicação não verbal influencia nos nossos resultados, que vamos supor a seguinte situação.
Eu entro por aquela porta ali, e eu olho para a cara de vocês e falo assim, com aquela voz maravilhosa: bom dia, pessoal. Hoje eu estou feliz, hoje está dando tudo certo na minha vida, estou animado pra caramba. O que vocês acham? Dá para acreditar no que eu estou falando? Por que não dá? Por causa do meu tom de voz, por causa da minha postura, por causa do meu semblante de tristeza. Você entendeu? Como a nossa comunicação não verbal ela é importante no nosso atendimento, principalmente por telefone. Uma vez eu fiz um desafio, até me perguntaram semana passada, se eu não me engano, falaram assim, alguns vendedores não estavam conseguindo falar com o cliente deles, e todas as vezes que eles passavam o telefone para mim, eu ligava e conseguia falar. Aí perguntaram para mim, mas quando você liga, você fala que é gerente, né? Aí eu falei assim, eu não falo que eu sou gerente. Eu me apresento aqui, é o Almorim da República Veículos, e vou desenrolando com o cliente. Mas qual é a diferença? Vocês já viram me ligar para algum cliente que não seja pós-venda, claro, desanimado? Todas as vezes que eu pego o telefone, eu penso, cara, eu sou a pessoa mais importante do mundo nesse momento, e esse cara vai ter que me dar atenção. Só que não adianta só eu falar, eu tenho que agir conforme isso. A minha comunicação não verbal, ela precisa estar de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, quando eu pego o telefone para ligar para o meu cliente, eu passo autoridade para ele. Eu transmito para ele que, cara, você está falando com a pessoa certa. Eu vou resolver teu problema, eu vou atender as suas necessidades. Quantas e quantas vezes os meninos estavam perdendo venda e eles mandam o telefone do cliente para mim, eu ligo e consigo reverter. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sou mais bonitinho, não é porque eu tenho os olhos verdes, pessoal. É porque eu uso a comunicação não verbal, porque eu sei que funciona, mesmo o cliente estando distante. Então, vamos começar a melhorar a nossa comunicação. Vamos começar a melhorar a nossa postura, a nossa fala. Quando eu falei para vocês aqui hoje de manhã, quando eu cheguei, cara, eu realmente estou vendo que a gente está vivendo num ambiente de desânimo. E isso reflete consideravelmente nos nossos resultados. Então, ou a gente dá a volta por cima, ou a gente põe animação, a gente põe entusiasmo naquilo que a gente está fazendo, cara, ou a gente vai continuar alcançando o mesmo tipo de resultado. E eu não quero que isso aconteça. Eu não sei o que a gente precisa melhorar, eu não sei o que a gente precisa fazer para criar um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais dinâmico, né? Pessoas mais felizes, mais animadas. E eu estou vendo que esse brilho está se perdendo. E eu não quero que isso aconteça. Vamos resgatar esse brilho, vamos resgatar a vontade de estar aqui dentro. Eu quero que você seja sincero. Quem gosta de estar aqui dentro trabalhando com quem trabalha? Quem gosta? Quem gosta? Você não gosta, Diego? Eu não preciso nem falar, se não gostasse, já nem diria. Você não gosta, amigo? Você não gosta de estar aqui dentro com a gente trabalhando? Mas então, cara, vamos demonstrar um pouco mais isso. O que vocês acham? Vamos mudar a cara dessa loja? Que tal a gente fazer uma mudança diferente hoje aqui dentro? Não sei, mudar o lugar onde está sentado. Não sei, mudar o lugar onde você está sentado, pegar alguma coisa que está fora do lugar, colocar no lugar, mudar de lugar. Não sei, faz alguma coisa hoje diferente. Vai lá fora, liga os carros, coloca uma música alta, dança, faz alguma coisa. Mas não permaneça na estagnação, porque todas as vezes que você pegar o telefone para falar com o teu cliente, é isso que você vai estar transmitindo para ele. Vocês entenderam aí? Avançando. Trabalho árduo. Quinto fator, quinta habilidade que um vendedor precisa ter.
Trabalho árduo. Isso aqui acho que dispensa comentários, né? Porque hoje eu tenho visto a maioria dos vendedores, dá 18 horas, o cara vai. Tchau, obrigado. Aí eu volto para vocês agora com o exemplo lá do Michael Phelps. Cara, ele falava assim, cara, eu quero ser o melhor. E eu não vou conseguir ser o melhor se eu trabalhar das 8h30 às 18 horas só. Eu não vou conseguir ser o melhor se o cliente manda uma mensagem depois do horário e eu deixo para o dia seguinte. Eu não vou conseguir ser o melhor se eu não tiro um dia, uma hora do meu dia para poder estudar. Para adquirir habilidades que vão me fazer ser um vendedor melhor. Entenda uma coisa, vocês não estão fazendo para mim. Vocês não estão fazendo para o Patrick. Vocês não estão fazendo para a República Veículos. Vocês estão fazendo para vocês mesmos. É o salário de vocês. São vocês que fazem o salário de vocês. Ou melhor, a gente faz o nosso salário. Você já parou para pensar nisso? Ah, é porque aquela loja... Cara, não é a loja, é você. É o teu resultado. Se o problema for a loja, muda então, vai para outra loja. Se o problema for a República Veículos, pede demissão, vai trabalhar em outra coisa. Mas a minha preocupação é que você alcance o seu potencial como vendedor. Independente de você estar aqui comigo ou não. Enquanto vocês estiverem aqui comigo, vocês vão estar sendo treinados dessa forma, para alcançar a alta performance, para ser um vendedor de sucesso, para alcançar os seus resultados, os seus objetivos. E outra coisa, tudo que eu falo aqui para vocês não se aplica apenas aqui dentro. São ensinos que você tem que levar para a sua vida. Que isso vai melhorar a sua vida em todos os outros aspectos. Você entendeu? Então, trabalhar incansavelmente. Eu estava até brincando com as meninas ali, que agora em março, depois de 8 anos trabalhando sem tirar férias, eu vou conseguir tirar férias. Glória a Deus. Graças a Deus. Do dia 15 de março, a Denise já falou que eu não vou, olha aí, não vou. Do dia 15 de março até o dia 31. Vocês não vão viver aqui. Só isso, 15 dias de férias. 8 anos, trabalhando 8 anos. Mas quando eu paro para olhar esses 8 anos de trabalho, eu falo assim, cara, valeu a pena. Você entendeu qual a diferença? Vale a pena. O trabalho árduo, ele sempre vale a pena. A não ser que você queira viver a sua vida inteira na linha da mediocridade. O que é a linha da mediocridade? Fazer aquilo que você é pago para fazer. Fazer aquilo que você é mandado. Não vai vender. Você entendeu? Não vai. Ou vai vender 3, 4 carros por mês. E vocês têm potencial para vender muito mais do que 3, 4 carros por mês. Vocês podem muito mais do que isso. E eu vejo isso em cada um de vocês aqui dentro. O potencial, a capacidade a ser explorada. E nós precisamos explorar um pouco mais desse potencial. Você sabe o que é potencial? O que é potencial, Digão? Depende do ponto de vista, né? Se eu olho para você e falar assim, Diego, você tem potencial. Ter potencial, pessoal, é ter poder a ser alcançado. Ter potencial é ter poder a ser alcançado. Ou seja, você está num nível hoje, mas eu olho para você e vejo o seu potencial. Você pode estar muito mais acima do que onde você está hoje. Então, se você tem potencial, você precisa trabalhar para alcançar esse poder. Potencial, sem colocar em prática, sem adquirir as habilidades, sem adquirir as qualidades necessárias, é só potencial. Por que é potencial? É porque eu ainda não alcancei. Mas se eu conseguir criar os meios corretos, se eu adquirir as habilidades corretas, eu posso chegar lá. Por isso que é potencial. Você entendeu a diferença? Do poder que você tem hoje, de quem você é hoje, para onde você pode chegar, isso é seu poder e potencial. E quando eu olho para todos vocês, eu vejo esse poder e potencial. Só que se você se manter em linha reta, você nunca vai alcançar esse poder e potencial. O que é que você precisa fazer? Ser 1% melhor todos os dias. Eu falei isso semana passada lá na loja Boqueira. Você não precisa dar um salto quântico, sair de onde você está e já querer chegar no topo. Não chega.
Você já viu aquela imagem, ó? Aquela imagem foi que eu coloquei aqui, ó. Geração de valor, sobre o sucesso. Aquilo dali é a escada para o sucesso. Você não chega lá dando um salto. Só que o que você observa naquela imagem? O começo, o primeiro passo, é sempre o mais difícil. E quando você vai dando o primeiro passo em direção, melhorando 1% a cada dia, daqui a um ano você está 4 vezes melhor do que você estava no ano passado. Daqui a 10 anos você está 40 vezes melhor do que você era no passado, do que 10 anos atrás. Por quê? Porque você dedicou em crescer, em estudar, em trabalhar um pouco mais, em se esforçar um pouco mais, 1% por dia. Eu não estou falando de você se matar de trabalhar. É óbvio que você precisa ter um período de descanso. Mas é você saber separar o tempo. Semana passada eu fiz um treinamento lá no Boqueirão sobre gestão de tempo. É você separar o que é tempo de trabalhar e o que é tempo de você se divertir. E quando eu falo trabalhar, a gente entra aqui das 8h30 até as 18 horas. É óbvio que você não vai ficar das 8h30 até as 18 horas 100% focado naquilo que você está fazendo. Só que o que é que eu percebo muitas vezes? A gente começa a fazer uma coisa e se distrai com um colega, se distrai com a rede social, se distrai com uma conversa paralela. E isso acontece o dia inteiro. Aí chega no final do dia você fala assim, caramba, passou o dia inteiro e parece que eu não produzi nada. Eu quase não atendi clientes hoje. Eu preciso de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de organização. Você precisa saber identificar qual o momento que você está sentado na cadeira, focado naquilo que você está fazendo, e qual o momento que você tem de distração. O momento de você começar a tomar um café, ir ao banheiro, parar, dar aquela respirada, para depois você focar de novo. E qual é o ideal para você equilibrar as coisas? É 50 minutos focado naquilo que você está fazendo, atendendo, ligando, passando ficha. 50 minutos focado e 10 minutos para você dar aquela respirada, esticar as pernas, tomar um cafezinho, ir ao banheiro. Mais 50 minutos focado, mais 10 minutinhos para tomar um cafezinho, conversar com um colega, olhar o Instagram, ver suas coisas pessoais e mais 50 minutos focado. Se você começar a usar isso no teu dia a dia, você vai ver que você vai conseguir performar muito melhor. Começa a tirar de perto de vocês todas as distrações possíveis no momento em que você estiver focado. Se o colega vier falar com você, fala, cara, agora não, agora eu estou focado. Daqui a 50 minutos a gente conversa. E foca naquilo que você está fazendo. Seu dia vai ser muito mais produtivo sem você ter que se matar de trabalhar. Você entendeu? Muito mais produtivo. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo agora. Esse daqui eu não vou falar, não, conhecimento do produto. Não, vou deixar para a semana que vem. Não, conhecimento do produto. Vou falar sobre o conhecimento do produto, que tem uma história para contar para vocês. Sobre o conhecimento do produto. Eu conheci um garoto que ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Porque ele morava numa casa que não tinha nem banheiro, para vocês terem ideia. Esse garoto quase passou fome na vida dele. Teve dias na casa dele tinha um ovo para 4 pessoas dividirem. Imagina a situação. E ele, sendo criança, ele colocou na mente dele, cara, eu preciso trabalhar porque eu preciso transformar a vida da minha família. E ele começou a vender na rua, vender a coxinha, vender pastel, vender para o colega, trabalhava, ajudava alguém a carregar as compras de mercado. E esse menino foi crescendo trabalhando nessa situação. Começou a desenvolver, abriu uma lanchonete, começou a trabalhar com a família, saiu da situação precária que se encontrava. E mais ou menos aos 16 anos, ele inventou de trabalhar com trufa de chocolate. Sabe trufa de chocolate? Alguém que já comeu, com certeza, né? Volta e meia aparece alguém vendendo. E ele começou a vender
E quando esse menino começou a vender as trufas, ele começou a observar que começou a vir um monte de gente que ele não vendia também. Nos mesmos lugares aonde ele vendia. Então ele parou e começou a observar o tipo de abordagem que essas pessoas elas utilizavam. E ele começou a pensar, tá bom, tá todo mundo vendendo o mesmo produto que eu. Tá todo mundo vendendo a mesma coisa que eu. O que é que eu posso fazer para me destacar? O que é que eu posso fazer para vender mais do que eles? O que é que eu posso fazer para ser melhor do que eles? Para que o meu produto seja um produto diferenciado. O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Aí ele teve a brilhante ideia de estudar sobre o produto que ele estava vendendo, sobre o chocolate. Ele abriu o Wikipedia e começou a pesquisar sobre o chocolate, as propriedades que continha o chocolate e tal, buscando algo de interessante que ele pudesse usar como argumento de venda. E ele descobriu que o chocolate contém uma substância chamada triptofano, que produz serotonina, que é o hormônio responsável pela felicidade. Então, é por isso que quando você come um chocolate, você se sente mais animado, porque te dá mais energia. Essa é a serotonina que está vindo para o seu corpo. Então ele pensou, cara, eu não vendo chocolate, eu vendo sorrisos. Eu não vendo chocolate, eu vendo um presente. Eu faço o dia de alguém feliz, eu faço o dia de alguém melhor. Então a partir de hoje, essa vai ser a minha abordagem. Então, como todo vendedor ambulante, quando chega numa mesa, qual é a primeira coisa que você pensa? O cara vai me vender alguma coisa. É ou não é? Quando esse menino ele chegava nas mesas, ele falava assim, a primeira coisa que ele perguntava, você já sorriu hoje? Isso causava um espanto na galera que estava sentada. Porque, tipo, o cara chega com uma cesta de chocolate e me pergunta se eu sorri, não estou entendendo. Então alguns davam risada, outros, né, mais rígidos ainda. E aí o menino continuava e falava assim, porque se você não sorriu, eu vou te dar um motivo para você sorrir e ser grato. Qual o motivo? O fato de você estar vivo hoje. Existe um motivo maior para você sorrir e ser grato a Deus? Aí metade da mesa já dava risada. E aí ele continuava. Mas, se isso ainda não foi suficiente para arrancar um sorriso do seu rosto, ele tem algo muito melhor, chocolate. Aí a galera caía na risada. E ele entrava com o discurso dele. O chocolate contém uma substância chamada triptofano, que produz serotonina, que é o hormônio responsável pela felicidade. Então, todas as vezes que você come um chocolate, você fica mais feliz. E nisso daí o cara vendia a cesta de bombons inteiro. E os concorrentes começaram a olhar e perguntar, cara, mas o que é que esse cara faz de diferente? Mas o que é que ele faz que eu não faço? E é a mesma coisa que você como vendedor tem que se perguntar, por que o colega está vendendo e eu não estou vendendo? O que ele está fazendo de diferente de mim? E vocês sabem onde é que esse menino está hoje? Vocês fazem ideia de onde esse menino está hoje? É isso que você fala. É esse aqui que eu estou falando para vocês. Tudo que eu estou contando para vocês hoje aqui é a minha história de vida. É o que eu passei. É o que eu vivi. Então, quando eu venho aqui na frente e me coloco de pé para falar algo, para passar algo para vocês, não é teoria. Não é porque eu acho bonitinho, é porque eu já vivi na prática. É porque eu já vivi, eu já passei. E eu sei que se eu colocar em prática, em qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, vai dar certo. Eu fui esse menino que morou numa casa que não tinha banheiro. Eu fui esse menino que quase passou fome. Eu fui esse menino que quando criança trabalhava para poder sustentar uma família de 4 pessoas. Porque se a gente não trabalhasse, não teria o que comer. E eu fui esse menino que eu estava olhando no mercado e eu pensei assim, cara, eu tenho um monte de concorrente. Ou eu faço algo de diferente, ou eu vou continuar sendo mediano igual eles. Ou eu vou continuar chegando nas mesas e as pessoas vão falar para mim, não, eu não quero. Então, ou eu mudo a minha abordagem, ou eu procuro conhecer algo novo, fazer algo que eu ainda não sei, ou eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Você entendeu isso daí? Cara, não é historinha, é o que eu vivi. Então, eu tenho um respaldo para falar o que eu estou falando hoje para vocês. E tenho certeza que se, a partir de hoje, você começar a mudar as suas atitudes, se você começar a mudar os seus comportamentos, você vai alcançar algo extraordinário.
E não precisa de muita coisa, não. É só 1%, pessoal. Estuda um pouquinho mais. Chega em casa, vai assistir um videozinho no YouTube. Vai fazer um treinamento de vendas para se tornar um vendedor melhor. Absorve um pouquinho dessas palavras, absorve um pouco desse conhecimento, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu estou passando para vocês o que eu já vivi, o que eu já coloquei em prática na minha vida e eu vi que faz a diferença e eu vi que dá resultado. Vocês entenderam? Eu vou encerrar já, é quase 1 hora que eu estou aqui falando, a gente tem que trabalhar, ainda falta muita coisa para a gente continuar, mas vamos deixar para a próxima semana. O que vocês acham? Fechou? Vamos trabalhar mais animado hoje? Então fique em pé todo mundo, fique em pé todo mundo. Ô, maravilha, aí ó, estica um pouquinho o corpo aí, ó. Dá aquela espreguiçada agora. Ah não, dá aquela espreguiçada, já dá uma animação, entendeu? Dá uns 3 pulinhos assim, ó. E vamos pra cima, pessoal, porque hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas, beleza? Uma salva de palmas para vocês.